Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui gravando podcasts do C-Rebels aí para a comunidade como um todo e nosso ecossistema de inovação aqui no Brasil. A gente tá com uma banca maravilhosa aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre fomentos, gente, que deveria ser o primeiro assunto de inovação de todo mundo na vida. E eu acho que se muita gente soubesse mais do que a gente estaria falando aqui, muitas das áreas de inovação estariam sobrevivido aí do que sofreram nesses últimos anos, tá? Todo mundo acho que já me conhece. O meu nome é Guilherme, tô aqui no C-Rebels desde o início e já participei de algumas outras gravações também, tá? Vou passar para a Cris para se apresentar. Bom, pessoal, bom dia. Sou Cristiane, sou responsável pelo Centro de Excelência em Inovação e Sustentabilidade da BIP Consulting. A BIP é uma consultoria estratégica de transformação de negócios e vai ser um prazer falar sobre fomento aqui com vocês hoje. Muito bom. Pessoal, prazer. Eu sou Eric Ferreira. Eu sou o Rebel novato, né, da turma, primeiro podcast, primeiro mês oficialmente na comunidade. Muito feliz de estar aqui. E eu sou diretor de crescimento na CBAB+G, que é uma agência de design que atende grandes contas. Então a gente está muito na ponta da inovação que chega para o consumidor e é muito legal estar aqui nessa mesa para entender como que a gente pode ajudar as empresas a manterem as inovações rodando para a gente entregar mais valor para a sociedade. Bom, gente, prazer. Obrigado aí pela formação dessa mesa tão relevante. Meu nome é Alexandre e hoje eu lidero dentro da VEG as iniciativas de inovação aberta e com certeza fomento é um tema que está aí muito prioritário dentro das nossas atividades. Vai ser um prazer aí dividir com vocês um pouquinho dessa jornada, vamos dizer assim. Legal. Pessoal, a gente montou uma coisa um pouquinho diferente, meio formato aulão, tá? A gente vai estar passando alguns slides aqui para usar de referência. A ideia é ser mais didático, por isso que a gente quis ir para esse lado de formato com slides, tá bom? Mas enfim, é algo que a gente também pode compartilhar e trocar uma ideia com vocês também em sequência, tá? Só começando, gente, cenários gerais, assim, se a gente for olhar como um todo, são números absurdos que giram de incentivos governamentais para pesquisa e inovação dentro do Brasil. Muita gente nem tem noção do tamanho da magnitude, a gente trouxe bem por cima ali só para ter referências. Vamos ter casos nossos, talvez que a gente pode até falar um pouquinho, mas assim, tem muito dinheiro na mesa, muito caminho diferente para você acessar isso, e talvez isso pode ganhar de cara tudo que você está imaginando de ROI da inovação, tudo que você pode mostrar para sustentar a existência de uma área e por aí vai, tá? O que vocês acham? O que eu acho desse cenário, principalmente nesse indicador, R$ 1 público mobiliza até 3 do privado. Para quem está lutando pelo budget de inovação, você falar que você vai ter quase 25% ali de aditivo e vai diminuir teu risco com recurso de terceiro, é algo que é muito positivo. Seja porque o recurso é não reembolsável ou porque tem um juros menor que o mercado, né? Então acho que para a gente que tem que vender inovação dentro das empresas, dar um empurrãozinho a mais pro board ter coragem de tomar o risco, né? Acho que principalmente quando você entra naquele tema do payback, né? Então, assim, tem projeto que a gente normalmente divide projetos de exploração Hum. tecnológica e projetos de implantação tecnológica. O de implantação, você tem mais certeza de onde você vai, onde você está e onde você quer chegar, e o caminho é mais conhecido. Já o da exploração tecnológica, você normalmente não tem muito esse caminho, então o risco aumenta, como você falou, então, ou seja, você consegue diminuir o risco e principalmente responder um pouco dessa pergunta, né, de projetos que não tem payback claro. Então você diminui, divide a conta, divide o risco e talvez isso se torne bem estratégico dentro da venda desse projeto dentro da instituição, né? Isso aí. Resumindo, uma boa forma de testar a inovação, principalmente ali nas fases iniciais, quando tem muita incerteza. Mas, obviamente, que ao longo, né, dessa sessão a gente vai comentar também do porquê é muito difícil também, às vezes, pegar essa verba, né? Como você deveria fazer. E eu acho também que muitas empresas ainda desconhecem todas as formas e linhas de fomento. Também a gente vai comentar aqui. Se a gente olhar para o Brasil, gente, a gente tem vantagem e desvantagem nesse sentido de quão fácil é ou não captar recursos, porque a cada semana diferente sai um edital novo, um veículo novo, um caminho diferente para acessar. O que é bacana é que a gente tem noção de algumas temáticas que normalmente tem facilidade nesse sentido. A gente deixou algumas aqui como base, então assim, não sai muito de transição energética, indústria 4.0, bioeconomia e inteligência artificial para o Brasil. Você tem muito mais facilidade nessas temáticas para conseguir apoio governamental. Não que você não consiga em outras frentes também, mas esses quatro a gente sabe que tem muito mais foco. E tem algumas agências, né? A questão da própria FINEP, que tem a Nova Indústria Brasil, que aí puxa muito esses temas.
E tem outro tipo de iniciativa que não é só questão temática, né? É questão também de competência, né? Então, você pega o ISIS, o Instituto Senai de Inovação, o próprio Embrapi, funciona por Perfeito. centros de competência. Então, você tem linhas que puxam por temas e você tem linhas que vai puxar mais por competência dentro daquelas unidades, daquela rede que tem dentro daquela agência, né? Desse veículo, vamos dizer assim, né? Isso aí. Acho que o bom de entender esses temas e essas competências é porque dentro deles a gente tem mais chances de ter um projeto que engata, né? Então, se a estratégia país muda, ou se a estratégia indústria muda, ou se a estratégia de uma região muda, geralmente os editais vão ser orientados para essa estratégia. Então, isso é muito importante. Às vezes, o nosso projeto está perto de algum tema, mas não está 100% dentro. Se a gente tentar ir nele do jeito que ele foi escrito inicialmente na nossa cabeça, pode ser que ele não passe. Agora, entendendo a intenção de para onde o dinheiro está indo, pode ser que uma adaptação pequena faça uma parte do seu projeto, pelo menos, ir para frente, né? Porra. Bom, e aqui, pessoal, a gente tem 3 tipos de recursos. Recursos não reembolsáveis, e aí a gente está falando ali de subvenções econômicas, bolsas, auxílios, sem obrigação de retorno, então é bem interessante. Tem os recursos reembolsáveis, que são financiamentos com retornos em prazos acordados, então você tem aí taxas de juros bem mais atrativas para o mercado, e você tem incentivos fiscais, que é basicamente a gente colocou aqui a Lei do Bem, que ele perpassa ali todas as etapas da inovação. Você tem a questão da lei da informática também. Então, assim, lógico, você precisa ser uma empresa de lucro real. Então, existem algumas coisas específicas. Acho que a gente trouxe aqui no começo, né? Você tem que estar preparado para isso. Não é algo, é um dinheiro que muitas vezes é caro, É, né? Então, principalmente porque eu sempre falo muito assim, né? Passar na faculdade é fácil comparado a sair da faculdade. Então, captar recurso é fácil, prestar conta que é o grande exatamente, desafio. Então, exato. você se preparar para isso, ter uma estrutura, e de novo, fecha a conta, né? Então, como eu falei, é uma atração de recurso, né? Não digam a fundo perdido, pelo amor de Deus, é não reembolsável, isso é uma dica também de ouro, né? Então, muita gente acaba usando essa expressão, mas acho que o ponto principal aqui ok que fica um jargão, né? Mas tem dinheiro. O que falta muitas vezes é a questão de projeto e principalmente as empresas entenderem esses mecanismos, né, e se prepararem e principalmente construir uma estratégia, né? Não é algo que você tem que, não é algo simples, você tem que envolver a área técnica, você tem que envolver a área financeira, contábil, controladoria. Então, ou seja, é realmente um sistema complexo, né? Então, acho que essa questão que muito foi puxada também aí na sua fala, dessa questão de você adaptar o projeto. Tem alguns projetos que a gente acaba dividindo ele, né? Então, esse pedaço do projeto vai para essa ferramenta e esse outra parte vai para outra. Então, também tem essa questão de você construir um pouco esse Lego, né? Perfeito. Essas pecinhas, né? Muito bom. Bom, e aí a gente tem 2 modalidades, né? Você tem P&D regulado, que é obrigatório para setores específicos. Quais são esses setores? A gente está falando do setor de energia, petróleo e gás e telecom. Cada um com regra específica, mas eles são obrigados a utilizar essa verba para setores, para temas específicos. A gente falou aqui de tema, sempre tem os temas mais prioritários. E você tem o P&D não regulado, que é esse investimento estratégico onde você pode se beneficiar dessa verba, tá? Acho que aqui tem uma diferença importante que não você é obrigado a inovar, Isso. porque está na pauta país. Então existem leis, existem regimentos que alocam recursos, você tem que utilizá-lo, nosso sonho. E existe o não regulado que você tem que ir atrás. Exatamente. Então, assim, você quase é ator passivo. Você tem que executar o que já está orçado. Às vezes nem tem o projeto, né? Aqui, você já tem projeto, mas você tem que ir atrás do recurso. E dependendo de que lado da cadeia você tá, em um você quer extrair o máximo ROI do recurso que já está na sua mão, mas que você é obrigado a executar, senão você tem penalidade, inclusive. Nosso sonho, geralmente, né? Tem que executar um recurso de investimento assim. E do outro lado, você tem que ir atrás de cada centavo e tem que contabilmente comprovar tudo que está sendo feito de uma maneira muito, né, precisa.
Bom, e aí a gente tem, para cada ciclo de desenvolvimento da inovação, a gente tem linhas e fontes de fomento diferentes. Então, aqui a ideia é a gente comentar cada um deles, e assim, aqui a gente não tem certo e errado, a gente tentou colocar algumas opções aqui em cada etapa, mas a gente sabe que tem uns que perpassam ali todas as etapas, tá? Então, a ideia é que a gente bater um papo. Então, na fase ali de incubação, de estruturação de conceito, de ideação, você tem algumas fontes interessantes. Você tem Sebrae, você tem as FAPs, que são fundações de amparo à pesquisa estaduais, e você tem algumas incubadoras. Aí, pessoal, não sei se alguém quer falar aqui algum exemplo, algum case interessante sobre. Ó, para ideação, acho que nem case, mas assim, Sebrae faz muita coisa e Faz. chama muito evento regional, às vezes usa alguma unidade específica para poder fomentar alguma coisa em alguma região, às vezes tem polos específicos em cidades específicas que puxam algumas temáticas. Então, acho assim, é muito público isso. Acho que quem começar a parar e pesquisar acha Uhum, fácil. uhum. Principalmente para a parte de eu sou startup, quero abrir minha empresa, quero ter algum apoio nesse sentido, ou já tenho uma empresa, já é uma PME, mas eu quero ter crescimento e apoio nesse sentido. Então aparece muita coisa nessa linha. Para Big Corp, a gente também olha um pouco disso, principalmente porque às vezes a gente está abrindo as próprias startups, Uhum. mas a gente usa mais as outras coisas. Vamos montar pro resto do slide ali também, né? Eu diria que nessa primeira etapa é mais quando a gente está pensando em spin-off, startup É. que vai já nascer isolada da unidade principal de negócio, né? Vai ter Quando a gente muita pensa em coisa. Big Tem Corp. centelha, tem. Pô, se fosse citar programa por Se programa. você for usar uma referência, a FAPESP em São Paulo, Ah. né, as FAPs, tem o PIP, que é o Programa de Uhum. Inovação em Pequena Empresa, que é o investimento anjo de uma hardtech, né? Uhum. Começa ali o PIP 1, Exato. 300 mil, o PIP 2 até 1 milhão, Uhum. então assim, é muito, né, eu acho que a Cris trouxe é a questão de montar o Lego, você precisa entender de onde você está, onde você quer chegar e quais as fontes. E acho que o grande pulo do gato é você realmente somar essas fontes, né? Então, cada um às vezes paga uma coisa que o outro não paga, um tem um foco, o outro nem tanto. Então, assim, acho que essa questão, acho que como o Gui trouxe, né? O Sebrae vai ter um foco maior em PMEs, não tem como, né? É o grande foco deles. A FAPESP, né, as FAPs também, mas é isso, acho que se você tem uma ideia e quer começar essa startup, se conectar a uma incubadora, uma aceleradora, um parque tecnológico, acho que faz todo sentido, né? Pô, se para alguém que tá ouvindo, tá achando tudo que a gente falou até agora muito difícil, complexo de entender, entenda que pelo menos cada um desses órgãos que a gente for citar é métrica de sucesso dele também te ajudar a fazer isso dar certo. Então vai ter um trabalho a quatro mãos do outro órgão também de fazer o máximo para fazer dar certo pelo teu lado. Então, enfim, pode ter uma complexidade inicial em todos esses assuntos, mas depois que você começa a conversar, você vai ver que vem muita ajuda para poder te acelerar esse processo. E outro ponto, esses assuntos não são novos. Não. Né? A gente Não. fala, por exemplo, lei do bem, é coisa de 2005, 2006. Então, assim, não é igual um corporate venture Uhum. builder, um corporate venture capital, que são 5, coisas 10 que anos também depois, olha lá. já não são tão novas, mas isso aqui é super antigo. Então, questão de FINEP, isso é uma política pública de muito tempo, então tem muito material. Né? Tem muita gente que já conhece, já domina esse assunto, consegue te ajudar, né? Então vira uma sopa de letrinhas muitas vezes, né? Mas depois tem muito material, né? A gente tentou, lógico, aqui condensar, porque se a gente for... E aí essa história, né? Você precisa ter uma complementariedade de conhecimentos, porque prestar conta para uma FAPESP é diferente de uma diferente. Profinep, que é Exato. diferente da Lei do Bem, né? Então, só que ao mesmo tempo você pode construir alguma coisa que você tenha, por exemplo, lá a prestação de conta, o relatório técnico, né? Ele é completo e aí uma parte desse relatório técnico você usa para a Lei do Bem, uma outra parte você usa para a FAPESP, a outra parte você usa para um outro organismo, né? Então você pode construir ali um framework de relatório que você pegue todas as informações e você pega pedaços deles que vão para esses atores desse fomento, né? Então essa é a parte que você pode construir essa estratégia, né? Para projeto que está nascendo, acho que tem uma coisa que é importante, que vale a pena falar aqui, que é que você não consegue pegar todos esses recursos simultaneamente, porque às vezes um cancela o outro. Então, se você tem a sede em Recife, porque você está lá tentando fazer uma coisa com o pessoal do César, você não pode ter a mesma coisa em São Paulo para pegar um PIP. Então, o que é legal nesse momento aqui, eu acho que vale a dica, é você entender as opções na cartela antes e a E partir do aonde teu você tem negócio que fazer o escolher projeto. aonde você vai fazer o projeto. Exatamente. Porque aonde você define fazer o projeto,
abre um monte de leque, mas fecha outros. É. E aí você vai fazer esse mix a partir dessa primeira escolha. Isso, porque esse é um ponto interessante que o Eric comentou, porque os editais, você tem os editais temáticos e você tem por região. E isso o país faz por quê? Porque quer fomentar ali especificamente uma temática numa determinada região. Então você vai ter editais temáticos que você precisa fazer no norte, no nordeste, por aí vai. Uma coisa que o Gui comentou também, só para finalizar essa parte da ideação, é que muitos desses parceiros, eles também têm uma trilha de capacitação muito interessante. Então, se você é uma pequena e média empresa, é interessante também você entrar em contato com eles, porque tem uma trilha de capacitação, muitas vezes até gratuita. Então, para você conseguir acelerar e fazer essa aceleração o mais rápido possível, né? Bom, e aí na fase de pesquisa, pessoal, pesquisa básica, né? Pesquisa aplicada. Quais são as fontes? Você tem CNPq, eu já usei CNPq, é muito interessante. Tem FINEP, a gente está falando bastante aqui de FINEP, então tem os editais. A gente está num momento bom, né, dos editais da FINEP, então é interessante dar uma olhada, participar. Tem as FAPs e tem as universidades. E aí o foco na parte da pesquisa é construir base tecnológica e validar os conceitos que saíram ali da ideação, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido. Só para deixar claro para todo mundo, vai pesquisa básica, pesquisa aplicada, o que a terminologia quer dizer. Se você pegar o manual da Lei do Bem, ele até explica tudo porque ele é meio abrangente, mas assim, comecei a querer entender de um assunto porque pode ser relevante para minha empresa, quer seja startup, quer seja grande empresa. Comecei em congresso, comprar jornal científico e começar a conversar com a universidade sobre isso. Eu consigo ganhar grana de volta do governo para incentivar essa atividade? Consigo. Pesquisa básica. Consigo, às vezes, colocar bolsista para poder me ajudar nisso. Consigo colocar parceria com a universidade para ajudar nisso e por aí vai. Pesquisa aplicada, comecei a fazer teste, prototipagem mínima. Às vezes eu estou aumentando uma maturidade de uma tecnologia, mas ainda numa parte muito inicial. Entra com certeza. Porque aí tem muito risco envolvido, você já tem dispêndio, enfim, você já consegue ter muita coisa vindo nesse sentido. O bagulho cresce muito na hora que você chega para desenvolvimento. Não, totalmente, eu ia comentar isso. Aí as cifras sobram, você tem muito mais desenvolvimento mesmo de investimento real acontecendo, dependendo da temática. Você já está num nível de maturidade de tecnologia maior, você já consegue desenvolver assim, tudo entra na hora que a gente fala para desenvolvimento. Então, estou desenvolvendo produto novo, entra. O governo quer te auxiliar nisso. Estou desenvolvendo um software novo para digitalizar minha área de RH, entra, porque teve risco envolvido, você gastou tempo, dinheiro, ainda é para objetivo de aumento de competitividade. É o que o governo está olhando como um todo. Então, assim, aqui tem muita abrangência para pegar na hora que você vai para o desenvolvimento em si. Talvez valha até a gente gastar uns 2 minutos a mais falando só de Lei do Bem, que talvez seja o maior de todos, e depois falando dos demais também. Uma coisa só que eu queria falar na parte de desenvolvimento, aqui é onde entra o que a gente chama de capital paciente, né? Ou seja, um capital elevado, muitas vezes são deep techs, né? Nesse caso. Aqui entram, né, as deep techs, e é isso, é um capital que é mais demorado, é elevado, e é onde existem realmente uns mecanismos onde todo mundo precisa prestar um pouco mais de atenção, né? Nesse caso, tem a Embrapi é bem interessante, o modelo deles, eles têm 90 unidades aí espalhadas pelo Brasil. Então, basta você procurar uma unidade Embrapi, se a sua empresa já é, né, conveniada a uma unidade Embrapi. É interessante porque às vezes você consegue uma boa parte do seu projeto com verba da Embrapi, tá? Então, isso é uma coisa interessante, a gente vai falar um pouco mais também aí ao longo da sessão. Porque aqui fica mais fácil justificar, porque todo esse investimento governamental é para gerar nota fiscal para retornar isso para os cofres, né? Então, acho que essa é a questão que até se fala muito da pesquisa que a gente falou, né? Essa questão fica mais difícil de tangibilizar, né, o resultado e etc. Porém, o risco é maior, mas se você não investe em pesquisa, você não vai ter aplicada, né? Então, e novas tecnologias. Então, essa é uma discussão que tem muito grande, por isso que tem muitos desses mecanismos, como a Lei do Bem, que é cross, né? Você consegue usar ali desde o dia 1, vamos dizer assim, até a parte ali da comercialização, né? E o Embrapi foi uma ferramenta aí criada na última década, aí, vamos dizer, que foi bem relevante nesse preenchimento desse gap que existia, né, entre a questão da pesquisa e o desenvolvimento, e como a gente citou no começo, o Embrapi funciona pelos centros de competência, então você não precisa ter temas abertos, você precisa se associar a uma unidade Embrapi, essas mais de 90, onde cada uma delas
tem uma competência ou competências, né, mapeadas para você rodar projetos, né? Uma coisa interessante também, só de comentar, eu já tive, né, projeto junto à Embrapi e uma unidade, e o que é interessante é que além da toda o expertise da unidade, você também conta com a expertise da Embrapi. Então, eles têm um quality check excelente. Então, assim, já é mais uma camada que assegura que o seu projeto tem tudo para ser bem sucedido. Então, é muito interessante também a verba da Embrapi, tá? O Eric já citado ali no início, né? Cada R$ 1 da parte pública e tá 3 da privada. Aqui, dependendo da modalidade da Embrapi, você vai fazer 1 para 1, 50% vindo de lá. Então, assim, começa até a crescer. Acho que tem a ver com o risco da etapa, né? Então ele coloca mais aqui, por quê? Porque depois, como você andou um passo a mais, você vai querer colocar mais para chegar com um produto ou com um serviço no mercado. Agora, o legal mesmo é que a gente aqui consegue fazer uma conexão muito grande de academia e mercado. Que eu acredito que se fosse só pelas empresas, sem esse vínculo, sem essa ponte, ia ser mais difícil. Porque a gente tem um perfil imediatista, né? Quando a gente pensa lá nos resultados trimestrais. E aqui a gente está pensando em médio e longo prazo. Então não tem como desenvolver uma deep tech em 3 meses, em 6 meses. Você vai ter pesquisa ali que tem anos, que o cara tá no doutorado e agora veio aplicar com viés de mercado, mas que tem um respeito ao rigor acadêmico que trouxe a inovação do desenvolvimento, né? Então acho que isso é um ponto bem, bem bacana. Para a gente que às vezes não está acostumado com perfil acadêmico, Embrapi ajuda a fazer essa ponte, porque eles têm esse jeito de conversar que consegue ligar ao meio do campo também. Acho que todos esses instrumentos foram criados na tentativa de diminuir o gap, né, entre a academia e o mercado. E você pega, por exemplo, a questão de muitos desses instrumentos têm diferenciais. Se você põe um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia, se você põe uma startup, esse subsídio pode até ficar menos que 1 para 1. Outra coisa que você pode fazer é, como eu havia comentado, né, duplicar coisas, né? Você pode pegar o recurso de um instrumento desse para, por exemplo, fazer um Embrapi. Então, dentro de um instrumento da FINEP, uma parte do projeto você pode direcionar para rodar um projeto Embrapi. Então, essa é aquilo que eu falei do Lego, né? De você realmente montar essa sinergia entre os instrumentos, né? Então, acho que cada um vai ter uma característica e o momento que você precisa acessar, né? Mas, sem dúvida, todos eles foram pensados nessa questão de diminuir esse gap entre a universidade, né, a academia, vamos dizer assim, e as empresas, né? Eu queria puxar o papo de lei do bem já de novo, porque, assim, de longe hoje eu acho que é o maior instrumento utilizado pelo governo brasileiro. O que mais movimenta a grana de todos que a gente falou até agora. É o mais simples de entrar, talvez seja um dos mais simples de entrar, e ele trabalha um pouco diferente do que os outros. Até agora a gente falou muito de instrumento que você vai lá, desenha um projeto, submete, tem a discussão antes de acontecer. Lei do bem, normalmente, ela é depois que as coisas já aconteceram. Você tá lá reportando, em geral, sim, pré-requisitos. Você tem que estar em regime de lucro real, tem que mostrar que você está recolhendo imposto corretamente, feito algumas partes mínimas ali de pré-requisito. Se você já cumpre, é pouca coisa mesmo ali, você já cumpre, você vai reportar tudo que você fez no último ano no calendário, janeiro a dezembro do último ano, todo esforço já realizado. Então você já mostrou coisa que você já teria que ter feito da mesma forma. Todos os projetos específicos, mão de obra gasta, se teve teste envolvido, protótipo, quanto que gastou nisso, viagem, um monte de coisa, e volta para você. Aí depende do quanto realmente tecnológico era aquilo e quanto que você aumentou de esforço em cima daquilo. Se você colocou mais gente no ano e se você teve um mínimo ali de especialidade no que você está colocando em desenvolvimento e risco envolvido, você consegue voltar a 27%. É uma média padrão. Se envolveu patente, pode bater até 34%. Então, assim, pô, já fiz, já era importante para mim, já era relevante, e eu vou ganhar ainda 1/4 quase do valor, ou até 1/3, dependendo do caso de volta, só para poder me apoiar a fazer cada vez mais. É o famoso cashback da inovação. É o cashback da inovação. E eu acho que esse, engraçado, a lei do bem é um instrumento que eu vejo que todas as empresas que têm o pré-requisito fazem. Então, talvez seja o mais Passo zero. conhecido, talvez. Só que talvez não faça bem. Ai, é o pulo do gato, é o pulo do gato. E não são todas, viu? Não. Não são todas de lucro real que usufruem. Tem muitas que procuram a gente lá para entender. Porque assim, é como o Gui comentou, né? É um cashback. Você primeiro gasta, né? O que o Gui trouxe ali, a questão de 25%, vamos dizer a média. É o padrão. É que você, por exemplo, você investiu 10 milhões
em P&D, você vai conseguir deduzir 2,5 milhões do imposto de renda da pessoa jurídica. Uhum. Então você deduz primeiro, aí você faz o relatório junto, né, no ano Justifica. seguinte, o ano base anterior, e aí você normalmente tem a resposta 2, 3 anos, é que agora está agilizado, né? A gente já ficou aí 5, 6 anos sem resposta, e você pode receber glosa. Então tem algumas empresas que não querem correr esse risco ou não querem abrir esse livro. Então, assim, tem algumas coisas que não são todas, mas é o que a gente falou, é desde 2005. E sim, Então, é o é mais uma coisa... conhecido. É uma coisa... E outra, não precisa de edital, mas o quê? Tem prestação de A pauta é muito conta, transversal. tem, Se não tiver alguém olhando para ela, ninguém pega para falar assim, isso aqui eu vou resolver. Tem isso também, né? E outra, como eu falei, de uma incerteza, de uma coisa que tem que prestar conta, vai alguém questionar, vai falar, tá bom, você colocou 10 pessoas. Não, mas o que essas pessoas fizeram? Me dê o detalhe do que essas pessoas fizeram. Então, ou seja, é o que você trouxe. Tem que ter alguém comendo olhando. isso no café da manhã, no almoço, na janta, sonhando com isso. Senão, realmente, se for algo part-time ou secundário... Side job de alguém fica difícil. O bom é que você tem muita consultoria boa hoje no mercado Exato. que pode estar te ajudando. Enfim, a gente vai não falar de faça parceria. sozinho. Não né? faça Assim, sozinho. não faça sozinho. Principalmente a primeira, nessa hora que né? você nunca fez. Aliás, é Só- difícil fazer isso aqui tudo sozinho, tá? Mas enfim. Certo. por Não isso que a gente tá aqui, né? recomendaria. Por Não isso que a gente tá aqui recomendaria. conversando. O brasileiro procura advogado depois que deu zica, né? Não. Não para Exato, preparar o antes, contrato. exato. Então, acho que essa questão da consultoria, pelo menos as primeiras vezes... Pelo menos as primeiras vezes, exatamente. Você pra fazer. E criar assim, se você conhecimento. for olhar, você tem consultorias que, gente, o custo vai ser Muita gente pífio operando na perto do... performance. então, exato. poxa, Pífio super- perto do que você vai trazer e diminuir seu risco de glosas e etc. e problemas. E se acelera a sua curva de conhecimento. É isso. Eu não conheço nada, nunca peguei uma lei do bem, uma FINEP. Pô, se você for, você vai poder aprender sozinho. Isso. Não tenho dúvida. Só que a sua curva de aprendizado vai ser mais Vai longa. dar errado as 2 vezes. Ou já muito vão tempo, desistir no vai meio do desistir porque acha caminho, que porque não dá dá muito pra fazer. trabalho, não, corre muito risco e tal, do que você se juntar a alguém que já sabe, né? E você aumenta essa curva de Perfeito. crescimento. Quer ver? Eu sei que o nosso público tem muita gente que é de corporate, tem muita gente de startup, muita gente do ramo de Open Innovation como um todo. Eu duvido que todo mundo que está ouvindo aqui já reportou todas as suas POCs, tudo dentro da lei do bem, perfeitamente, usa com o pé nas costas e só está ganhando benefício. Acho que ainda é um assunto novo para muita área aí, tem muita gente sofrendo com isso. O bom é que vocês têm 4 fera aqui falando disso, e você pode procurar até a gente depois, que a gente tá meio Exato. aberto aí para poder ajudar todo isso. mundo nesse sentido, tá? Boa, Gui. Bom, gente, aí a gente falou aqui da ideação, da pesquisa e desenvolvimento, agora o mais difícil, comercialização. Então, você passou por isso, e assim, o Brasil é conhecido como sendo, né, um país que é difícil colocar as coisas ali para rodar. É difícil colocar, né, todas as soluções ali de mercado. Essa jornada aqui, tem muita coisa que se perde ali no meio. Mas, em relação à comercialização, pronto, eu tenho a solução pronta, agora eu preciso de escala, eu preciso de produção, eu preciso entrar no mercado. Existem bons parceiros para isso. Tem o BNDES, né, com uns juros também atrativos. Tem o Sebrae, que ajuda pra caramba nessa etapa, tá? E tem a Apex, gente, com a parte de internacionalização. A Apex faz um trabalho sensacional, né, com as startups. E é interessante também vocês conhecerem um pouco mais desses instrumentos, dessas fontes, porque realmente vale muito a pena. O BNDES tem o InovaCred, né? Tem o InovaCred Express, então, ou seja, tem instrumentos para você acessar. Acho que a Apex faz um trabalho, né? Mas aí é mais questão de internacionalização mesmo, uma coisa mais madura, Uma visão de exportar Brasil, né? Isso. Exato. Então, assim, acho que isso é um tema que sempre vem, né, do comercialização. O Brasil é muito forte, talvez, no ideia, pesquisa e desenvolvimento, e aí falta, porque o InovaCred você precisa... Tá bom, vou pegar 100, você precisa comprovar da garantia de 100. Aí você fala, pô, aí não faz muito sentido. Para uma grande empresa, isso não é problema. Agora, para uma empresa nascente, né, eu acho que é um grande problema que a gente vivia muito na minha época lá dos ambientes de inovação, da incubadora, da aceleradora, né? Então, é isso. Acho que o foco nosso aqui vai ser muito mais a questão de discutir pesquisa e desenvolvimento, porque na comercialização... Aqui é go-to-market, quer deixar um pouco mais leve você ir para o mercado, mas ainda assim... Que aí é aquela história, você diminuiu um pouco o risco, né, tecnológico, né, não mercadológico, né, é aí que está a diferença, né, você primeiro vence o tecnológico, e aí por isso que eu
normalmente trago uma dica para o pessoal em termos de projetos ali de pesquisa e desenvolvimento, tentar trazer o cliente junto para esse projeto. Essas agências, essas fontes adoram quando o projeto tem quem vai criar e quem possivelmente vai ter uma demanda. Exatamente. Um projeto nosso lá foi, por exemplo, de reutilização de um rejeito de mineração. Então a gente fez o projeto junto com essa empresa mineradora e eu vou usar esse rejeito da mineração. Então, pô, isso aí a gente foi super legal, foi super bem avaliado, não só legal, mas teve nota, né? Foi o projeto melhor avaliado dentro do edital. Então, essas instituições gostam muito de quando você faz esse arranjo, né? De independente se é esse P&D incentivado ou não, eles gostam muito quando as duas partes estão envolvidas. Aí é a história da inovação aberta, que eu falo tanto que inovação aberta não é só com startup, inovação aberta já existia desde a época com as universidades, etc. Que chegou um novo ator, né, sexy e atraente, chamado startup, e muito desconhecido, então aí ganhou um foco, né, e também pela questão da transformação digital e etc. Mas casar esses projetos, né, com você fazendo um arranjo, como eu falei, né, tem instrumentos desses que até te ajudam em termos de subvenção. Se você entrar sozinho, você consegue 50%, Perfeito. e se você entrar com a ICT ou com a startup, Ou você se alguém consegue entrar mais. contigo, quer dizer, ó, Mais boto mais ainda. fé ainda, coloco junto. Porque, assim, essas instituições, elas têm muito questionamento em termos do que produta. Então, assim, a Isso. sociedade cobra muito desses organismos a questão, assim, legal, você investiu lá 1 trilhão, tá bom, mas quanto isso gerou nota fiscal, que é o Exato. produtar? Resultado real, né? Resultado real, nota fiscal, o indicador é nota fiscal. E aí eu acompanhei muito na época a FAPESP, que eu havia comentado, que tem o PIP, que eles têm isso, nossa, eles sofrem muito essa cobrança de, tá, legal, mas o PIP lá que eu comentei, quanto isso produtor, né? Então, realmente é um desafio para todo mundo. Então, quando você traz os dois lados para o mesmo projeto, faz muito sentido. Que é até uma dica do nosso próximo É isso ponto aí. da conversa, né? Que é como captar recursos. É Tô isso aí. atrás, quero entender como que eu me preparo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, pessoal, então aqui como captar recursos? Primeiro, fazer um diagnóstico e um planejamento. Então você tem que avaliar a sua empresa, tem que entender quais são as teses de inovação que você está trabalhando, entender ali quais são as lacunas que você precisa entender, quais são os gaps que você precisa, enfim, trabalhar. Procurar todos esses parceiros que a gente comentou, entender quais ali são os melhores parceiros para cada etapa da sua inovação. Estruturar o projeto, então aqui é o que a gente comentou, que tem muitas consultorias que ajudam nesse processo. A estruturação do projeto não é uma coisa fácil, você precisa detalhar ali todo passo a passo do que você vai entregar, como você vai entregar, o prazo que você vai entregar, e se você falar em alguma coisa, você pode ter multa, você pode ter cancelamento de projeto, então isso é muito importante, tá? Bom, conformidade legal e fiscal. Então, você precisa, né, garantir a regularidade fiscal, ou seja, impostos, contribuições, etc. 325 documentos. Exato, Vocês sabem. 325 Mas documentos. depois você faz uma vez, a segunda fica mais fácil. Você É até isso. descobre certidão que Nem você sabe. nunca imaginou Nossa, tem uns aí que eu ia nunca ter, sabia sabe? que existia. É um monte de área que você tem que falar, um monte de documento. Então, assim, isso é muito importante também, é muito sério. E como a gente comentou, as parcerias estratégicas. Quais são os melhores parceiros para o seu tema, para o tema que você está trabalhando no seu projeto, para a etapa que você está. Entenda realmente quais são todas as parcerias. Todas as empresas que a gente comentou, eles são super abertos, eu já fiz várias reuniões com eles, eles são super abertos para explicar o modelo de negócio deles, então vale a pena também entrar em contato com eles. Se a gente for resumir, né, em 3 tópicos, Uhum. como que funciona a captação de verdade, então a primeira coisa é acompanhar a chamada. Isso aí. Tem que ter um radarzinho. E ficar de olho. Não vem quando você quer. Não. Não vem no tempo do teu quarter. Não vem no tempo do seu planejamento. Isso aqui eu acho que é um aprendizado que você tem que pegar muito rapidamente. Porque se você deixar de olhar para isso por 2 semanas, um mês, naquele mês abriu a chamada que encaixava com o teu projeto e você perdeu o bonde. E elas têm um prazo muito Tem um curto, prazo né, de curto às vezes, submissão. mesmo que você saiba dentro do prazo, tem muito documento para gerar. Às vezes você tem alguma coisa que você
tem que resolver dentro da empresa para conseguir uma certidão, etc. Então, realmente, eu acho que acompanhamento de chamada é ponto zero, né, para conseguir pensar. Uma coisa também é que, além, por exemplo, do parceiro, entender quais são os editais, etc., você tem que entender também os parceiros que você vai entrar junto no P&D, porque às vezes acontece, Uhum. eu não vou entrar sozinho, vou entrar com outra empresa, né? Tem gente que entra em projeto com 2, 3 empresas, uma empresa, uma startup, uma startup, uma consultoria, enfim, tem vários Entra o modelos. jurídico no meio. Se É, um não tiver atento, exato. já era. O segundo ponto já é aprovação e execução. Quando a gente pensa em aprovação, eu colocaria a construção do projeto aqui antes da aprovação, Certo. né? A gente não falou de AI hoje ainda, então vamos dar a única palhinha de AI. Era mais difícil fazer projeto antes do que agora, no ponto de vista de proposta de valor Certo. e pitch. Acho que a Uhum. gente não tinha tanta gente que era boa em defender o projeto. Às vezes até era bom, mas você não entendia o que era. Então, gente, se você não sabe defender bem sua ideia, aqui é a hora que você consegue usar a AI para te ajudar, mas não leva ela pro contábil e pro financeiro, tá bom? Sim. Só fica no pitch. E não confia 100% só E nela, não né? confia Também 100% trabalha um só nela. pouquinho, enfim. Usa um Exatamente. pouquinho. Mas essa é a dica de AI do dia, porque realmente acho que melhorou muito, até pra gente avaliar É. ficou mais fácil. Mas, depois disso, a gente tem que executar, né? E aí? Dicas de execução. Acho que a execução você tem que estar. Acho que a única certeza de um planejamento é que ele está errado. E aí você calcula o delta que você está daquilo. Então, assim, essas agências, elas têm uma flexibilidade. Se você tem argumento, eles deixam você mudar, por exemplo, um objetivo, uma Uhum. rubrica. Eu coloquei mais dinheiro para equipamento, mas no fim, olha, vou ter que gastar mais em pessoas. Então, eles têm essa flexibilidade, porque, de novo, eles estão mexendo com inovação. Você não tem Uma linha certeza do reta. caminho. Mas assim, a execução está muito ligada com o que eu trouxe da prestação de conta, que é o próximo item. Assim, não deixe tudo para o final. Uhum. Então, assim, realmente acompanhe, crie ciclos, né, de follow-up, de criação de relatórios parciais. Normalmente as prestações de contas são anuais, mas não vai me deixar lá para o 11º mês você preparar o relatório. É. Então, ou seja, acho que vai muito disso. E também procure esse apoio, porque tem consultorias que te apoiam para captar e também executar / prestar conta. Então, acho que isso é uma coisa... Porque é isso, às vezes é um detalhe na nota fiscal, por exemplo. A nota fiscal lá no campo de informações adicionais não tinha o número do projeto. Às vezes você pode tomar glosa. Ou não estava no nome do pesquisador, no caso da FAPESP, você pode tomar glosa. Ou Então, a assim. KNAI do CNPJ que É. trabalhou para você não era o correto para aquele serviço que você tinha que contratar. É. Tem muito detalhe. Inclusive, na hora de fazer a inscrição em chamadas específicas, consultoria é bom para você saber a estratégia da chamada. Tem Isso. chamada que o pessoal vai indicar para você ir com recurso máximo, porque a tese deles é de investimento em negócios que estão mais, né, avançados e que precisam de capital, enquanto em outros você tem com recurso menor, porque a estratégia é distribuir para mais empresas. É. Então, acho que essa coisa das consultorias e da ajuda para analisar o cenário Vale a é pena. muito importante, porque Uhum. sozinho, gente, mesmo com sua equipe, é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. É. E fazer os primeiros, né? É o que a gente Uhum. tá falando. E para fechar, a prestação de conta. Acho que você falou um pouquinho da prestação começa antes da prestação, né? Sim. Quer colaborar em cima disso? Ainda não vai sair muito de planejamento, bons rituais, pensar nisso com frequência. Eu acho que se você estabeleceu muito bem papéis e responsabilidades, então não está envolvido, você entendeu o assunto em si da forma que você está colocando a complexidade dele, e você colocou bons gates, bons momentos para te relembrar de cada coisa, o ritual te leva para o lugar correto. Isso, disciplina, né? Disciplina. É isso aí. É porque muitas das metas vão ser intangíveis, né? Então você pode pôr uma meta lá que é um estudo Explorar assunto bibliográfico sobre tal. Então, você vai ter que ter um relatório com essa análise, né? Então, assim, às vezes a gente, quando vai montar um cronograma físico-financeiro e principalmente as metas, quer inventar moda. E às vezes é coisa simples, é você falar, olha, um relatório com mapeamento das tecnologias, tá aqui. Uma leitura, uma revisão bibliográfica, isso é uma entrega. Um TAP, um termo de abertura de projeto, é uma entrega, não precisa ser lá um rock science, né? Então, você tem que entender que é você fazendo a sua armadilha, né? Então, se você coloca que a sua meta é uma coisa quase impossível de tangibilizar, é você armando a armadilha para você na hora de prestar conta. Então, também tem muito essa questão. Simplifique, né? Às vezes é como eu falei, um termo de abertura de projeto pode ser uma entrega de uma etapa do cronograma ali que você tem inicial, né? Então, acho que esse é o ponto. E é isso aí. Tá com a área financeira, você precisa estar com questão de nota fiscal, RH e etc. E não deixe isso para a última hora, né? Acho que esse é o ponto principal.
A dica de ouro é põe o seu CFO no meio desse negócio, entendeu? Porque, cara, é a cifra que todo mundo entende. Dinheiro. Legal. Use todos os recursos. É. Dica de ouro. Use. Né? Acho que se somar duas dicas traga o seu pessoal do financeiro, o CFO, para junto dessa questão e monta o Lego. Né? Acho que dá para você, por exemplo, o Embrapi, o que você gasta em Embrapi, você consegue apontar na lei do bem, então, ou seja, você consegue fazer esse arranjo aí, montar, né, esse sistema que você consegue só ter ganha-ganha, né? Então, acho que esse é Legal. as duas, não uma, mas duas dicas. Eric, dica de ouro aí pra fechar. Olha, minha dica de ouro seria: faz o pitch que o programa quer ouvir. Legal. Porque aquilo que o seu projeto é na sua cabeça importa menos do que o programa precisa para que ele possa apoiar o projeto que você está desenhando. Então, minha dica seria: personaliza, porque aí seu Lego vai ficar muito mais fluido, vai encaixar a peça muito mais fácil. Uhum. Cris? Eu acho que é o que o Eric falou, assim, a taxa de sucesso para cada um dos instrumentos depende de você conhecer muito bem esses instrumentos. Então, assim, conheça muito bem esses instrumentos, entenda o que realmente passa e o que não passa. Acho que esse é o pulo do gato. A minha, pra fechar, eu acho que eu iria nesse lado. A gente já falou bastante, mas consultoria, eu acho que é um dos melhores caminhos para você começar. Tem muita gente que pode ter medo disso, não sabe por onde dar os primeiros passos. Consultoria é especialista em tudo, tá antenado em tudo, vai te ajudar a selecionar e fazer esse Lego, como a Lê falou, de combinar as coisas. Às vezes você consegue fazer um monte de coisa sem aumentar uma pessoa a mais da tua equipe para poder cuidar disso, porque você vai ter esse braço da consultoria te ajudando. Então, não faça sozinho. E principalmente para trazer o resultado, que aí Mas depois aumenta a fica taxa de mais retorno. fácil de você aumentar seu quadro. Do que Exato. você chegar lá e falar, olha, Perfeito. preciso investir em 2 pessoas assim, assim, assado. O cara vai falar, pô, peraí e tal. Isso aí. Então você faz com um ator Começa com externo, consultoria. aprende, começa a trazer Ah. resultado e isso vai acontecer E aí o naturalmente. ciclo virtuoso, né? Ah, Você se autofinanciar depois. Você vai ganhar tanta coisa que o valor da consultoria não vai ser nada. Você vai ver Nada, que ele. né? Enfim. E tem muita gente que opera em performance ainda. Total. Que faz sentido. Isso. Eu Total. sou especialista, eu te ajudo, O funciona grande assim. ganho delas estão É isso aí. no fim, né? É, E a para taxa de você sucesso. vira o quê? É. Só vai ser um custo variável depois que você tem um recurso. É isso aí. Então, Exatamente. pro CFO é lindo. É. Você tá investindo sem colocar meu dinheirinho agora? Pode ir. Sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma sessão bacana. Para nós, eu acho que foi maravilhoso. Acho que vocês devem ter gostado também. Enfim, é uma primeira vez que a gente está fazendo esse formato aulão, então fiquem à vontade aí para darem seus feedbacks. Comentem se vocês gostaram do formato ou não. Deixe comentários também falando se vocês já usam pelo menos Lei do Bem, para nós, para a gente ter uma noção quem que tá usando não usando, e a gente pode trazer mais conteúdos nesse sentido também para ajudar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Bem-vindos ao podcast dos Free Rebels. Até mais. Valeu!